Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 28 de abril, e nós estamos meditando o capítulo 3 do Evangelho de João. Concluímos hoje a leitura. É uma alegria tê-lo comigo aqui pelo canal Dom Paulo Jackson, também pela Rádio Maria, todos os dias, juntos, meditando o texto do Santo Evangelho da liturgia. O texto de hoje é de João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto de hoje, a partir desse versículo 31, parece ser uma clara continuação do versículo 21, a conversa de Jesus com Nicodemos. Muito provavelmente, os versículos 22 a 30, muito provavelmente, são uma inserção fora do lugar. O versículo 31 perfeitamente se conecta com o versículo 21. E Jesus medita sobre a sua própria identidade, sobre a sua missão. Mas nós percebemos que aqueles que mataram Jesus Cristo também querem matar os cristãos. Quando João escreveu o seu evangelho, estamos no ano 90. A grande crise é exatamente esta: a crise dos seguidores de Jesus com as autoridades judaicas. A pergunta fundamental é como os cristãos podem viver a sua fé animados pela força da ressurreição, animados pela força do Espírito. Como já sabemos, João Evangelista trabalha com antíteses, com oposições. Aqui aparecem várias. Aquele que vem do alto, aquele que é da terra, ou aquele que é do céu, aquele que é da terra. Dá testemunho, mas ninguém aceita o seu testemunho. Acreditar no Filho ou rejeitar o Filho. Possuir vida eterna ou receber a ira de Deus. São 4 pares de oposições presentes no texto de hoje. Muito próximos, muito característicos do modo de João Evangelista elaborar o seu texto. Podemos nos perguntar também, como alguns estudiosos do Evangelho de João se perguntam, estaria nesse texto, especialmente nos versículos 33 a 35, germes de uma elaboração trinitária, obviamente, em germe, iniciando. Vejam no versículo 33 até o versículo 35. O Pai ama o Filho. O Pai entregou-lhe tudo. O Pai dá-lhe o Espírito sem medida. O Filho, no Espírito, dá testemunho daquilo que viu e ouviu junto do Pai.
Então, muito provavelmente, nesse texto, há elementos incipientes de uma teologia trinitária. Mas eu gostaria de focar, sobretudo, no tema do testemunho. Aceitar o testemunho do Filho significa fé. Significa professar que Deus é verdadeiro. Na teologia joanina, quem crê no Filho, quem acredita no Filho, quem aceita o testemunho do Filho, possui vida eterna. Isto é, o conceito de vida eterna no Evangelho de João não tem a ver apenas com a vida na glória depois da morte. É a vida qualificada pela fé já agora. O cristão que vive a fidelidade à palavra de Deus e responde com generosidade ao apelo do Senhor. Crer significa aceitar o amor generoso de Deus, como víamos ontem no texto do Evangelho. Ao contrário, não acreditar ou rejeitar o testemunho do Filho traz sobre si a ira, a condenação, o fracasso definitivo. A incredulidade no Evangelho de João, fundamentalmente, é fechar-se à possibilidade de ser amado pelo Senhor. Deus nos amou tanto que nos deu o seu Filho unigênito. Não acreditar nele significa fechar-se a esse imenso amor de Deus para conosco. Significa manter-se na plena e absoluta autorreferencialidade, na autossuficiência, na arrogância e na soberba, e não permitir que Deus nos ame. No texto, fundamentalmente, São João quer nos dizer que Jesus Cristo é o mediador da revelação definitiva. É o enviado do Pai. Por isso, para o cristão, para viver plenamente, é preciso acreditar no enviado do Pai. É preciso acolher o seu amor. É preciso acolher o seu testemunho, mas ao mesmo tempo é preciso também testemunhar. No fundo, São João Evangelista está dizendo: os cristãos de quando João escreveu o seu evangelho no ano 90, mas os cristãos de hoje devem viver animados pela ressurreição, animados pelo Espírito de Cristo e por isso mesmo dando testemunho do amor, da verdade, da fidelidade ao projeto de Deus, associados à justiça, à construção de um mundo novo e melhor, de acordo com os critérios de Deus, rejeitando toda obra de treva, as obras más e pecaminosas, tudo aquilo que destrói o tecido social, destrói a vida no planeta, destrói a casa comum, destrói a vida dos irmãos e irmãs, optando sempre pelo amor, pela reconciliação, pelo perdão, pela sociedade nova, civilização do amor, como pede o Papa São João Paulo II. Nós poderíamos sintetizar esse caminho que fizemos no capítulo 3 do Evangelho de João, poderíamos sintetizar desta maneira: Jesus Cristo é o sinal vivo do amor misericordioso do Pai. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que o mundo seja salvo por ele. A história, portanto, é um processo, e nela acontece o juízo de Deus. A cruz é o sinal mais radical do processo judiciário que Jesus viveu. O inocente foi condenado, mas na cruz, este mesmo inocente crucificado foi levantado para a morte, mas também elevado para a glorificação. Na cruz está a certeza definitiva da vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da esperança sobre o ódio, da fé sobre a incredulidade, da verdade sobre a mentira, sobre todo tipo de falsidade, sobre todo tipo de meias-verdades, de fake news, de todo tipo de histórias inventadas que destrói a dignidade da pessoa humana. Mas
São João também quer nos ajudar a compreender que é preciso haver uma adesão existencial a Cristo, uma opção por Ele, uma opção pelo seu Evangelho, uma opção pelo reino. Jesus é o Filho enviado por Deus para que todas as pessoas tenham vida nele. Mas isso acontece somente por meio do escândalo da cruz. E o escândalo da cruz traz o desafio da decisão, o desafio da opção por ele. Agir em favor da vida plena, vivendo na verdade. Ou você tem a opção da escravidão, viver nas trevas, em jogos de interesses, em esquemas escusos. O amor gratuito de Deus, oferecido como salvação aos homens e mulheres, esse amor provoca crise. A negação da liberdade humana é quando o ser humano se revela e não corresponde a esse amor generoso e gratuito. Por isso, no Evangelho de João, a incredulidade é o pecado maior. Deus permanece sempre fiel e nos busca, vai ao nosso encontro, mesmo quando nós nos escondemos e fugimos do seu amor generoso. Procuremos então no dia de hoje orar com esse texto de João 3, de 31 a 36. Sugiro especialmente o tema do testemunho. Martyreo é o verbo do testemunho em grego. O testemunho que Jesus dá é acolhido ou rejeitado, mas quem o acolhe também se torna testemunha, animada pela ressurreição, testemunha animada pelo Espírito Santo de Deus, que é o mesmo Espírito de Jesus, é o mesmo Espírito do Evangelho, é o mesmo Espírito que Deus derramou abundantemente em nossos corações. Rezemos então o dom da fé, o dom do testemunho, o dom de acolher o mistério da comunhão trinitária. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com muita alegria, se Deus nos permitir.